A gente volta a falar aqui, recebendo hoje no nosso estúdio a psicóloga Roberta Sugahara e o Dr. Ricardo Sugahara. O Dr. Ricardo, ele faz as cirurgias bariátricas, já chegaram várias perguntinhas, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a cirurgia, até tirar aí algumas dúvidas e curiosidades do nosso público, mas eu queria mostrar agora a foto do Jefferson. O Jefferson é o nosso colega de emissora, né? O Jefferson é responsável pela iluminação, né, Jefferson, aqui dos nossos estúdios, e ele tem uma história muito bacana, né, de força de vontade mesmo. O Jefferson sempre foi uma criança mais gordinha, né, Jefferson, acima do peso, e ali entrando na adolescência ele sentiu a necessidade de mudar. Geralmente isso não acontece, né, parte de uma outra pessoa. A mãe, a avó, todo mundo falando na adolescência, mas o Jefferson não ouvia ninguém, né, Jefferson? Até que um momento ele realmente decidiu, não, essa é a hora de parar. E esse momento aconteceu durante a crisma. A gente tem a foto dele, ele sentiu dificuldades aí, né, para conseguir encontrar uma roupa que servisse, que ele se sentisse bem. E aí ele até achou a roupa, mas ele não se sentiu bem. E aí a gente tem a foto do antes, nesse momento de crisma do Jefferson. E foi aí que você realmente decidiu mudar. Como eu falei, Tati, foi nesse período aí, depois dessa foto, essa na verdade é a última foto que eu tenho com esse peso, estando gordinha, essa é a última foto que eu tenho. Porque a partir dela, depois toda essa dificuldade, como você reforçou, de encontrar roupa e tudo mais, foi ela que deu esse start mesmo, que realmente, olha, olhando assim, eu falei, nossa, eu preciso emagrecer mesmo. Já tinha ouvido muito, mas não tinha tido essa atitude por mim próprio, né? Então foi a partir daí que eu decidi, aí cheguei em casa, falei para minha mãe, falei assim, ó, vou começar a fazer uma dieta, começar a comer menos, quero emagrecer, e aí recebi o apoio deles, é claro, né? Hoje você é atleta e ele coleciona medalhas, viu, minha amiga? E não é pouca medalha, não. Dá só uma olhada aí nesse arquivo. É uma coleção, né, Jefferson? Isso aí é o xodózinho lá em casa. Doutor, quanta medalha que tem ali. Ele mudou a vida dele, né? Literalmente. Né? Duas coisas são extremamente curiosas, né? E a gente falar que nós estávamos discutindo desde o começo, né? Primeiro, a relação dele com a asma e a bronquite. Ninguém pensa nisso, mas existe uma relação direta com a bronquite, asma e a obesidade. Né? Então, ele mesmo falou, quando eu era criança eu era muito asmático, lembra da foto lá quando ele tinha 6 anos de idade, que ele falou, eu passava no balão de oxigênio. Né? E isso tem uma relação direta com a obesidade. Né? A outra coisa ele é um vitorioso. Né? Que a gente sabe que os estudos mostram que somente 1% das pessoas que tentam o que o Jefferson tentam, conseguem emagrecer e manter seu peso magro. Então, ele mudou a vida dele. Então, garanto para ele que eu tenho certeza, ele vai falar isso para a gente, mas eu garanto que ele não emagreceu em 3 meses ou em 6 meses. Foi quanto tempo? Esse processo durou quanto tempo, Jefferson? Uma primeira queda bem considerada de peso, acho que foi uns 2 a 3 meses. Eu perdi acho que uns 10, 15 quilos, mais ou menos. Fazendo dieta direitinho? Fazendo dieta direitinho, diminuir, né? Eu não era de comer muita coisa industrializada, muita porcaria, como a gente fala, né? Mas como eu falei, eu comia bastante. Então, cortei, passei a comer mais salada. Tem uma época que na janta até comia umas sopas que minha mãe fazia lá, de legumes. Fui entrando, cuidando da alimentação mesmo. Antes da corrida, entrei com a bicicleta, que era uma coisa que eu fazia para estar ajudando também. Aí, então, acho que a primeira grande diferença assim, de peso foi uns 10, 15 quilos. Eu cheguei a emagrecer ao todo, uma época, eu cheguei a derrubar até 30 quilos, acho. Mas foi um período que eu já fiquei passando um pouquinho do ponto, já de querer exagerar um pouquinho demais, né? Também não chegar no outro extremo, né? Sim, com certeza, né? A gente tem a foto, inclusive, do Jefferson durante uma corrida, né? Hoje ele participa, ele compete. Olha que bacana, gente. É superação mesmo. Olha lá, que fôlego, hein, Jefferson? Essa aí é São Silvestre. São Silvestre? São Silvestre. E agora me preparando para fazer a Maratona de São Paulo. 42 quilômetros. 42 quilômetros. Cansei só de pensar. Muito bacana, viu? Parabéns, Jefferson. Legal. Quando a gente fala sobre essa questão da relação mesmo com a comida, doutora, a gente tem recebido aqui várias mensagens de telespectadoras admitindo, reconhecendo que, de fato, mesmo não estando com fome, acabam comendo muito.
e pedindo aqui uma ajuda, um auxílio. Tati, eu sou viciada em comida, inclusive algumas comentaram, usaram a palavra vício. Quais seriam aí as primeiras mudanças, as orientações que você sugeriria para essas pessoas? Claro que o acompanhamento, gente, de um profissional, de uma equipe multidisciplinar é importantíssimo, facilita muito esse processo. Mas, de fato, para você começar, né, esse início, a atitude, ter a postura mesmo, a coragem, né, a força de vontade é fundamental. O que mais, então, doutora? Primeiro, eu acho que é importante a gente sempre colocar que a gente está lidando com... Assim, a superação do Jefferson é uma coisa que, igual o Ricardo falou, é 1% da população. Então, assim, se a gente for levar isso para dados científicos, isso é quase impossível, né? Quando a gente está em congresso ou alguma coisa assim, é quase que a gente não lida com esse tipo de situação. Então, quando a gente está falando de um vício ou de uma compulsividade, né, propriamente dita, que é uma doença, a gente está falando de doenças. Então, quando nós estamos falando de doenças, a gente precisa ver a real causa, né? O real motivo. Então, assim, se a pessoa tem aquele start de se cuidar, aquela vontade de se cuidar, ela precisa realmente buscar uma ajuda e entender o motivo, o que ela está buscando com essa comida, né? Porque, assim, a relação entre fome, eu falo assim, eu gosto muito de uma abordagem, né? Eu não gosto muito da palavra dieta, né? Como o Ricardo falou, tem hora para começar e tem hora para terminar. E dieta faz com que surja culpa depois de comer e que gera um ciclo vicioso na alimentação também. O próprio nome já tem um certo peso, né? Então, hoje em dia, a gente nem usa mais essa palavra, né? Então, assim, eu gosto muito de uma abordagem que é chamada nutrição comportamental, né? Então, o que a gente fala com isso? Quando você fala, primeiro precisa ver o real motivo. A comida e afeto, elas andam muito ligadas. Então, muitas vezes, a pessoa não precisa se sentir culpada porque ela comeu ou porque ela atacou. Ela precisa buscar o real motivo que ela está fazendo isso e curar isso. Buscar essa cura, porque aquela comida... Eu lembro de um relato de uma paciente que conta que queria ter ido viajar e foi comprar determinado alimento que lembrava dessa viagem. Mas, assim, isso foi muito tempo de sessão para ela conseguir fazer essa relação. Então, a comida e afeto está muito ligada. Então, o que a gente está buscando com essa alimentação? A gente está tentando sanar o quê, né? Então, a comida e afeto, ela está muito ligada. Eu brinco assim, né? Você tem fome de quê? Pode ser fome emocional, pode ser fome mesmo, e que hoje se perdeu, né? Então, a nutrição comportamental, ela fala muito isso, da fome e da saciedade. Que isso é primário nosso, né? A fome, ela vem, o primeiro estímulo do bebê é sugar, né? É sugar o leite ali. Então, essa relação que ele cria com o alimento, se perdeu a noção de fome e saciedade. Então, assim, muitas vezes a gente come, mas não está saciado. Por quê? Não é fome, pode ser emocional. E essa fome, muitas vezes, não vai passar. Então, você vai comer e não vai passar. Se a fome for emocional, não vai passar. Não há alimento que vai conseguir... Nada vai conseguir saciar essa fome. Então, é muito importante procurar a ajuda de um especialista nessa área, né? Que seja especialista em obesidade, em transtornos alimentares, para que entenda e dê um curso a essa fome, porque, igual eu comentei, não é errado comer, né? A gente não pode tarjar os alimentos como certo e errado. É apenas fome do quê, né? Qual fome que é? Gostei da abordagem, viu, doutora? Obrigada. Muito bom. Olha, a gente tem a pergunta aí de uma telespectadora, uma mãe que enviou pra gente. Eu achei interessante a pergunta. Olha só, turminha. Tati, como eu sei se o meu filho está realmente obeso? A Júlia, de Campinas. Obrigada, viu, Júlia? Obrigada, Campinas, pela audiência. Às vezes as mamães ficam na dúvida, né? Qual seria esse limite, doutor? Tem uma dica? Na verdade, assim, hoje, né, a gente usa o mais simples, né? É o famoso índice de massa corporal, né? Que a gente vê o nosso peso em relação com a nossa altura, né? Hoje, você entrar em qualquer site, você consegue ver. Para a criança, Tati, isso é um pouco diferente, né? Além, o índice de massa corporal está atrelado à idade e ao sexo também. Então, existe uma tabela que os pediatras normalmente têm,
né? E que assim eles vêm. Para o adulto, não. Para o adulto é mais simples. Então, você faz o índice de massa corporal. Se eu estou com um índice acima de 30, eu já sou obeso. Que é aquela continha que a gente vai levando em consideração nosso peso, nossa altura ao quadrado, divide idade. pela altura ao quadrado, né? E a gente vê, se eu tenho esse valor, ultrapassa 30, eu já sou obeso. Para criança, esse valor já não é uma grande realidade. E os pediatras têm essa tabelinha? Todos os pediatras têm essa tabelinha. Então, ela pode ver com o pediatra do filho dela, né? Ele vai ver essa tabela e ele vai determinar se o filho dela está acima do peso ou não. Porque às vezes somente o olhar nosso não corresponde à realidade. Então a gente tem mais uma perguntinha do pessoal de casa, vamos ver. Mirassol, participando a Silvia. Tati, o computador ou a televisão podem influenciar na obesidade? Eu acredito que sim, com certeza. Doutor, por favor. Como eu falei no início, né? Hoje existem estudos falando que as crianças hoje passam 28 horas semanais em frente à televisão. É muito tempo. É muito tempo. É a inatividade, né? Quando eu fico no computador, fico na televisão, eu não faço nenhum tipo de atividade física, né? Hoje em dia, a gente cada vez menos faz atividade física, né? A gente costuma brincar lá no consultório, nossa equipe, nossos colegas lá, que antigamente você tinha que levantar do sofá para trocar o canal da televisão, né? Você queria pedir uma pizza, você tinha que levantar do sofá e ir no telefone fixo, né? Discar o telefone para poder falar. Hoje em dia você está sentado no sofá, puxa seu celular do bolso, pede uma pizza, troca o canal com controle remoto, então você não faz quase nada de atividade, né? Então a inatividade com certeza é um contribuinte para a obesidade. Tem muitas pessoas perguntando, doutor, sobre a cirurgia bariátrica, inclusive uma telespectadora. Um beijo para você, viu, Valéria? Ela escreveu para a gente de Curitiba, Paraná. Ela disse que o esposo está bem acima do peso, foi indicado inclusive a cirurgia, mas ele e ela comenta que eles têm muito medo. Gostaria de saber dos riscos. A gente vai falar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica e eu quero aproveitar também e agradecer aqui uma telespectadora, a Luciane, participou conosco através do nosso Instagram e ela comentou, né, Tati, parabéns pelo programa, os convidados, estou gostando muito da pauta de hoje. Fui triatleta por 11 anos, eu nunca tive problema para manter o meu peso. Depois de 2 gestações de alto risco e uma depressão fortíssima, onde larguei o trabalho, atividade física, para me dedicar exclusivamente à família, eu engordei 42 quilos. Hoje eu tenho 45 anos e uma dificuldade absurda de perder peso. Eu comecei a fazer dietas restritivas, mas eu sinto muitas vezes que me falta alguma coisa. No dia a dia, ela diz aqui, me sinto triste, me sinto fracassada. Não como muito, pois na verdade eu não sinto fome. O meu fraco é o açúcar, o doce, o chocolate. Tenho pensado muito em fazer a cirurgia bariátrica. E aí quero emendar também uma outra telespectadora que comentou que também está bem acima do peso, foi recomendada a cirurgia, mas ela comenta, Tati, será que também não seria necessário uma cirurgia para o meu cérebro? Ela colocou entre aspas. Eu tenho medo da cirurgia não dar resultado. Aqui, na verdade, ela mesma já respondeu a pergunta dela, não é, doutor? Eu senti isso. Né? Ela está com uma insegurança e essa sensação de, mas será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir aprender a me alimentar? Eu vou pedir tanto para o doutor quanto para a doutora, eu acho que também ela vai poder contribuir muito aqui. Daqui a pouquinho a gente responde, então, essas dúvidas. E mais uma vez agradeço, viu, a participação de todo mundo que está em casa.